Olá, bem-vindos! Essa é a nossa terceira aula da disciplina Administração de Condomínios e Locação de Imóveis do curso de TTI, módulo 4. Até aqui, já estudamos sobre condomínios e síndicos com base na Lei 4.591 de 64. Em seguida, vimos sobre administração de imóveis, administração de condomínios e as responsabilidades das administradoras. Na segunda aula, estudamos sobre a locação, os elementos essenciais para o contrato de locação de imóveis urbanos. Vimos também as características do contrato de locação, com base na Lei 8.245 de 91. Em seguida, conhecemos os direitos e deveres do locador e os direitos e deveres do locatário. Depois, identificamos os pagamentos que são de responsabilidade do locador e os pagamentos a cargo do locatário. Por último, estudamos a sublocação. Hoje vamos falar sobre o direito de preferência para compra de imóvel locado. Vamos diferenciar cada tipo de benfeitoria que pode ser realizada no imóvel. Estudaremos também as regras da locação residencial para temporada, locação não residencial comercial e locação de imóvel urbano não residencial, civil e especial. Também falaremos sobre os tipos de penalidades civis e criminais que são mais comuns e que cometem os locadores, proprietários, administradores de imóveis, corretores e até locatários, na inobservância dos dispositivos legais. Para dar início, vamos refletir o que vem a ser o direito de preferência no contrato de locação. O direito de preferência sobre um imóvel é o direito que o locatário tem de adquirir este bem no momento em que o locador quiser desfazer do imóvel que está alocado. É então o direito de compra para quem está na posse do imóvel. A preferência do locatário na aquisição do imóvel locado se tornou tradicional em nossa legislação. Foi introduzida pela primeira vez na Lei 3.912 de 61. A preferência para a compra do locatário do imóvel locado existe para dar proteção ao locatário na transferência do imóvel, para que ele não seja omitido em seu direito. De acordo com o artigo 27 da Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locação, é atribuída a preferência ao locatário para adquirir o imóvel nos casos de venda, cessão de direitos ou dação em pagamento, devendo o locador dar conhecimento ao locatário sobre o ato jurídico, mediante algum meio de aviso inequívoco, devendo, antes de alienar o bem a terceiro, obrigatoriamente oferecer o bem ao locatário nas mesmas condições exigidas ao terceiro. O prazo para que se cumpra o direito de preferência é decadencial, ou seja, não pode ser interrompido e também não pode ser suspenso. Ele segue até o final e só é extinto quando o titular do direito deixou de exercê-lo dentro do prazo estipulado. Quando se diz que o prazo caducou, é porque o direito desapareceu. Desta forma, nos ensina o artigo 28 da Lei 8245 de 91.
Vamos ao artigo. Artigo 28. O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada de maneira inequívoca sua aceitação integral à proposta no prazo de 30 dias. A lei garante ao locatário um prazo máximo de 30 dias a contar da notificação para que, sendo de interesse do locatário a compra deste imóvel, ele terá esses 30 dias para pagar o preço oferecido no mercado. Assim que completar os 30 dias que o locatário teve ciência da intenção de venda do locador e não havendo manifestação de vontade do locatário, mas sua inércia, acaba o direito de preferência, podendo então o proprietário realizar negócio jurídico com um terceiro, sem receio de estar infringindo o direito do locatário. É bom lembrar que a notificação dada ao locatário deve conter as condições do negócio, preço, forma de pagamento, se há ou não ônus reais sobre o imóvel e deve conter também a indicação do local para análise pelo locatário da documentação relacionada. O artigo 29 da Lei 8245 de 91, com a finalidade de dar mais estabilidade nas relações, responsabiliza o locatário por prejuízos causados ao locador quando ele aceita declaradamente a proposta, mas depois volta atrás, desistindo de fazer o negócio, causando prejuízo ao locador. Essa responsabilidade é inclusive por lucros cessantes, ou seja, pelo que o locador deixou de ganhar enquanto o locatário afirmava que compraria o imóvel. O artigo 33 da Lei de Locação fala sobre a preferência do locatário que tenha seu contrato de locação registrado em cartório no mínimo 30 dias antes da alienação. Vamos ver o que diz esse artigo. Artigo 33, Lei 8245 de 91. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Como se lê nesse artigo, se o locatário foi desprezado no seu direito de preferência, poderá reclamar perdas e danos ou pagar o preço e demais despesas para a transferência em até 6 meses após o registro do contrato, podendo assim ter para si o imóvel através de um pedido feito ao juiz. Se o imóvel que estiver sendo alienado, ou seja, transferido, estiver sublocado em sua totalidade e se o locador concordar, o direito de preferência por lei pode ser do sublocatário. Assim, a lei protege
primeiro quem está efetivamente ocupando o espaço do prédio. E será que existe alguma situação em que o direito de preferência do locatário pode ser excluído? Sim, o locatário não goza do direito de preferência quando houver, por exemplo, uma decisão judicial que determinou a perda deste imóvel para algum credor do locador, como garantia de dívidas. Assim prescreve o artigo 32 da Lei 8245 de 91. Vamos ao artigo. Artigo 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão ou incorporação. Agora vamos falar sobre benfeitorias. Vamos estudar sobre os tipos de benfeitorias e quais as consequências para o locador e para o locatário depois de realizadas as benfeitorias. Vamos estudar também por que é possível o direito de retenção no imóvel para o locatário. Como sabemos, o contrato de locação, em sua grande maioria, é um contrato de duração. Por isso, é natural que o locatário realize benfeitorias no imóvel. As benfeitorias são melhorias ou obras realizadas no imóvel com a finalidade de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo. Essas benfeitorias podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. As benfeitorias necessárias são realizadas para evitar um estrago iminente ou a deteriorização do imóvel. Tem o objetivo de restituir ao imóvel o seu uso e sua habitação em caráter de urgência. Como exemplos de benfeitoria necessária, podemos citar os reparos numa viga de sustentação do imóvel ou o conserto do telhado solto por um vendaval. Outro tipo de benfeitorias são as chamadas benfeitorias úteis. Como o próprio nome diz, essas benfeitorias acrescentam alguma utilidade no imóvel. As benfeitorias úteis são feitas para facilitar a utilização do imóvel, o que também valoriza este imóvel. Como exemplo de benfeitorias úteis, podemos falar da abertura de uma nova entrada que servirá de garagem para o imóvel, ou da construção de uma churrasqueira, da instalação de um armário no banheiro, ou algumas modificações que proporcionam maior funcionalidade para o imóvel. O terceiro tipo de benfeitoria são as chamadas benfeitorias voluptuárias. São as benfeitorias empreendidas por simples prazer, distração ou encanto. Apenas embelezam e adornam o imóvel, dando maior comodidade ao usuário. As benfeitorias voluptuárias não aumentam a utilidade do bem. Por exemplo, podemos citar a decoração de um jardim. O artigo 96 do Código Civil deixa claro estes conceitos. Vamos ao artigo 96 do Código Civil de 2002. Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2º. São úteis
as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Parágrafo 3º, são necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Quando são realizadas as benfeitorias em um imóvel, trazem consequências totalmente distintas para proprietários e locatários do imóvel. Uma benfeitoria considerada útil para um determinado imóvel pode ser necessária para outro tipo de imóvel, como é o caso, por exemplo, da construção de uma piscina em uma escola de hidroginástica e natação. Aqui será benfeitoria necessária. Caso a construção da piscina se dê em uma escola tradicional, pode ser útil tal benfeitoria. Mas se realizada em uma casa residencial, certamente será considerada como benfeitoria voluptuária. O locatário, salvo se o contrato dispuser de forma diferente, tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias que realizar, inclusive com o direito à retenção do imóvel, ainda que não autorizadas pelo locador. Quanto às benfeitorias úteis que o locatário fizer no imóvel, terá direito de ser indenizado desde que tenha sido autorizado pelo locador. Já em relação às benfeitorias voluptuárias, por se tratar de adornos estéticos e itens de conforto, em nada beneficiam ou prejudicam ao proprietário ou locatário. Não precisa de autorização para ser inserida no imóvel, mas também não dá direito a qualquer forma de compensação ou direito de retenção do imóvel. Essa benfeitoria pode ser retirada no final da locação pelo locatário, desde que a sua remoção não venha comprometer a estrutura do imóvel. Para efeito de prova em eventual postulação judicial do locatário contra o proprietário por ressarcimento de despesas com as benfeitorias que fez, antes de realizar a benfeitoria, é ideal que o locatário identifique o tipo de benfeitoria que vai empreender e que guarde autorização assinada do proprietário, se possível, bem como junte todos os recibos e notas separados por tipo de despesas, para, se necessário, apresentar em juízo. Vamos agora conhecer os dois tipos de locação de imóvel urbano. A locação residencial, que pode ser comum ou por temporada, e a locação não residencial, que se divide em locação comercial e locação não residencial civil, locação não residencial especial. Cada tipo de locação tem regras próprias que merecem ser mencionadas. A locação de imóvel urbano pode ser residencial ou não residencial. Locação residencial urbana encontram-se disciplinada nos artigos 46 e 47 da Lei 8245 de 91, Lei de Locação. A lei diz que são 4 as hipóteses de contrato de locação residencial urbano comum. Primeiro, os contratos fixados por 30 meses ou mais. Assim, fim do prazo do contrato, ocorre a prorrogação por tempo indeterminado, se as partes não se manifestarem depois de 30 dias do término.
Se ocorrida a prorrogação, caberá a denúncia imotivada, também chamada de denúncia vazia, a qualquer tempo, com 30 dias para desocupação. Porém, em ação de despejo, se o locatário concordar em sair, terá 6 meses para a desocupação. A segunda hipótese de contrato de locação residencial urbano são os contratos fixados por menos de 30 meses. A locação prorroga-se automaticamente por tempo indeterminado, quando fim do prazo ajustado. Aqui, a retomada do imóvel deverá ser por denúncia motivada, também conhecida como denúncia cheia. Tem que ser apresentado um motivo para pedir esse imóvel, devendo o locador apresentar esse motivo que seja legal para pedir a desocupação do imóvel, como, por exemplo, para uso próprio ou reforma. Porém, se o contrato de locação residencial tenha sido feito com duração de menos de 30 meses, mas a locação ultrapassar 5 anos contínuos, caberá aí denúncia imotivada. Para os contratos de locação residencial urbano fixados antes da Lei 8245 de 91, que são locações antigas e vigoram por prazo indeterminado, a retomada deste imóvel poderá acontecer através de denúncia imotivada com prazo de 12 meses para a desocupação. A quarta e última hipótese de contrato de locação residencial urbano é o contrato de livre negociação para imóveis novos após a vigência da Lei 8245 de 91. Resta livre o preço do aluguel e o prazo de reajuste, sendo livre também o índice de correção, que será ajustado em contrato. Deve-se observar, entretanto, que de acordo com a nova lei, fica proibido o uso de moeda estrangeira, variação cambial ou variação do salário mínimo para base de reajuste do aluguel. O assunto agora é sobre o contrato de locação para temporada. Para ser considerado contrato de locação para temporada, é necessário que tenha duração de, no máximo, 90 dias e que tenha finalidade específica, como para curso, lazer, tratamento de saúde ou realização de uma obra. O valor do aluguel e encargos pode ser cobrado antecipadamente e de uma só vez. Ao final dos 90 dias, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias, estará presumida a prorrogação da locação por tempo indeterminado. Neste caso, o locador somente vai poder pedir o imóvel através da denúncia vazia, isto é, sem motivo, após 30 meses a contar do início do contrato. Vamos continuar ainda sobre locação, falando sobre locação comercial e não residencial. É preciso entender as peculiaridades da locação comercial, diferenciando esta da locação não residencial. Na locação comercial, o contrato pode ser feito por qualquer prazo, com prorrogação por tempo indeterminado,
se quando na época do término as partes ficarem silentes por mais de 30 dias. Depois de transcorrida a prorrogação, cabe a qualquer tempo a denúncia imotivada para desocupação. O locatário que tenha o contrato comercial escrito por mais de 5 anos ininterruptos pode conseguir judicialmente a renovação do contrato, nos termos do artigo 49 da Lei de Locação, 8245 de 91. Quanto à locação não residencial civil, que é a locação para escritórios, estúdios ou consultórios sem fins lucrativos, nestes casos não existe direito à ação renovatória. É parecida com a locação comercial, com denúncia imotivada para a desocupação. Já a locação não residencial especial, que é para hospitais, creches, asilos, escolas ou igrejas, não é possível ao locatário fazer a denúncia imotivada para a desocupação do imóvel. Como vimos na segunda aula dessa disciplina, quando falamos dos direitos e deveres do locador e do locatário, em caso de desobediência às obrigações impostas a estes, será o infrator responsabilizado tanto na esfera civil quanto criminal. A Lei 8245 de 91 traz contravenções que, além de sanções penais, como prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel em favor do locatário, são suscetíveis também de indenizações ao locatário. Nessas penas incorrerão o locador que exigir por motivo de locação ou sublocação quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos, ou o locador que exigir por motivo de locação ou sublocação mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locação, garantia locatícia. Então, conforme a disposição da Lei 8245 de 91, em seu artigo 43, inciso 3, é proibido ao locador a cobrança antecipada do aluguel, exceto no caso de contrato de temporada, incorrendo em contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses, ou multa entre 3 a 12 meses, correspondentes ao valor do último aluguel, se assim o fizer. É bom lembrar que as duas únicas hipóteses em que a lei permite a cobrança antecipada do aluguel são os casos de aluguel para temporada ou quando não há outro tipo de fiança. Desta forma, é proibida a cobrança antecipada do aluguel se o locador já tenha exigido caução real ou fidejussória, ou seja, o locador não poderá exigir do locatário 2 ou mais garantias locatícias, devendo exigir apenas ou caução, ou fiança, ou seguro-fiança, ou pagamento de aluguel antecipado, podendo incorrer em desobediência à norma em contravenção penal com punição de prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado, revertida
em favor do locatário. Na mesma pena incorre o locador que cobrar do locatário ou sublocatário valor além do aluguel e encargos permitidos. Poderá ser punido com detenção de 3 meses a 1 ano, substituível por prestação de serviço à comunidade, constituindo crime de ação pública o locador que se recusar a fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos nas habitações coletivas multifamiliares, ou ainda, se o locador que pediu a desocupação do imóvel por denúncia cheia ou motivada, como por exemplo para uso próprio ou reforma, conforme o artigo 47, inciso 3, deixa de usá-lo para o fim que declarou, em até 180 dias depois da entrega pelo locatário, ou, usando, não o fizer pelo prazo mínimo de 1 ano. Também sofrerá a mesma pena o locador que executar o despejo com inobservância do disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Lei de Locação, onde diz que não poderá ser executado o despejo até o 30º dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o imóvel. O locatário poderá ainda reclamar indenização civil por perdas e danos em caso de inobservância de preferência quando da alienação do imóvel locado. E o locatário que tem seu contrato de locação registrado em cartório imobiliário, caso tenha sido preterido na preferência, tem o direito de pedir indenização civil por perdas e danos do locador proprietário, conforme previsão da súmula número 442 do STF. Poderá ser responsabilizado civilmente, devendo indenizar o locador por perdas e danos, conforme previsão do artigo 570 do Código Civil de 2002, o locatário que usar o imóvel com a finalidade diversa do que foi expresso ou presumido no contrato, ou que não cuidar ou preservar o imóvel, permitindo a sua deteriorização. O locatário que se sentir prejudicado pelo acontecimento de qualquer um dos crimes descritos nos artigos 43 a 44 e seus incisos da Lei 8245 de 91, poderá ajuizar o processo pleiteando multa equivalente a um mínimo de 12 e um máximo de 24 meses do aluguel, do valor do último aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se for novamente locado o imóvel. Quanto às imobiliárias, corretores e administradoras de imóveis, poderão ser responsabilizadas civilmente com a obrigação de indenizar por perdas e danos o locador, ou seja, o proprietário, caso sejam esses danos causados por trabalho realizado com a imprudência ou negligência, conforme previsão do artigo 723 do Código Civil de 2002. Para pleitear os direitos acima, é necessária a contratação de bons advogados que estejam afinados com a lei, aplicando a lei a cada caso em específico, garantindo assim os direitos tanto de locadores quanto de locatários. Chegamos assim ao final desta aula. Hoje, estudamos sobre o direito de preferência e seus desdobramentos.
Em seguida, aprendemos a diferenciar as benfeitorias necessárias das benfeitorias úteis e das voluptuárias. Estudamos as consequências para o locador e para o locatário, caso sejam feitas cada uma dessas benfeitorias. Estudamos também sobre o direito de retenção do imóvel que o locatário tem, caso tenha realizado as benfeitorias úteis ou necessárias com a autorização do locador. Em seguida, estudamos a locação residencial para temporada e a locação não residencial comercial, locação de imóvel urbano não residencial civil e locação de imóvel urbano não residencial especial. Vimos também os tipos de penalidades civis e criminais mais pontuais que incorrem os locadores, proprietários, administradores de imóveis, corretores e até locatários na inobservância dos dispositivos legais. Na próxima aula, vamos estudar as garantias locatícias, entenderemos a caução, fiança e seguro-fiança. Vamos entender o que é cessão fiduciária de cota de fundo de investimento. Veremos também sobre as demandas judiciais, que são a ação de despejo, ação consignatória, ação revisional e ação renovatória. Por último, saberemos quais são os documentos mais usuais na administração e locação de imóveis e como se dá a formalização das garantias e vistorias. Consulte o livro de administração de condomínios e locação de imóveis e já venham preparados para entenderem melhor estes temas, fazendo uma leitura prévia das aulas 12, 14, 15 e 16. E para reforçar o que estudamos hoje nesta aula, quero pedir a todos que leiam o livro nas aulas 8, 9, 10 e 13. E não se esqueçam de resolver os exercícios que se encontram também no livro. Agradeço pela audiência, desejo ótimos estudos a todos e até o nosso próximo encontro.